Caro estudante, vou resolver mais uma questão do segundo ano, nosso plano de estudo tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, tá bom? Só que agora eu vou usar simulação por computador para ajudar a entender essa questão. Então vamos lá. Eu vou aqui na nossa apostila do plano tutorado, PET, e vou pegar a questão 2. A questão 2 também é uma questão de introdução à ótica, tá? Ótica geométrica. Então me acompanhe. Aqui no quadro branco digital eu consigo fazer alguns esboços interessantes. Vejam bem, a questão é sobre câmara escura e pede o seguinte. Questão 2, página 42. Um objeto de 80 centímetros de altura está posicionado a 3 metros de uma câmara escura de 30 centímetros de comprimento. Calcule então a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Então veja o que ele quer na verdade. Olha só, primeiramente vou explicar o que é uma câmara escura. A câmara escura é o seguinte, ela pode ser feita, por exemplo, com uma caixinha de papelão, em formato de paralelepípedo ou até mesmo um quadrado, não sei. E de um lado eu coloco aqui um papel manteiga, papel de seda, alguma coisa parecida com que eu consiga ver uma imagem do outro lado, através da reflexão da luz. Aqui eu faço um orifício bem pequeno, tá? Aqui na caixa, ok? Sendo que as imagens externas elas podem ser reproduzidas aqui, a partir do princípio de que a luz ela anda em linha reta. Então, praticamente, em uma câmara escura, a imagem que a gente posiciona o furo na direção do furo, essa imagem aqui, repare que tem uma imagem de um ser humano, ela aparece aqui, ó, de cabeça para baixo. Porque a luz ela anda em linha reta. Vejam o seguinte, a luz que sai da cabeça da nossa imagem, da sombra, ela vem em linha reta, passa pelo orifício e continua em linha reta, sendo que ela vai parar aqui, olha. E depois a imagem que sai aqui do pé da sombra, ela vem em linha reta, passa pelo orifício e para aqui em cima, na parte superior. Dessa forma, a minha imagem vai ficar de cabeça para baixo, porque todos os raios de luz vão sofrer o mesmo tipo de caminho aqui, olha, passando pelo orifício, sempre em linha reta. Vamos entender por quê. Usando aqui um simulador de luz laser, eu consigo, olha só que legal, eu consigo aqui mexer com o meu laser, ligar o laser e até mesmo girar o laser para a direção que eu quiser, 360 graus. O interessante dessa simulação é o seguinte, que a luz ela é emitida a partir de uma fonte e ela sempre caminhará em linha reta, a não ser que eu coloque algum tipo de objeto na frente dela, como por exemplo um prisma, e essa luz vai sofrer uma refração, que é uma matéria que a gente vai ver mais para frente. Mas é só nesse tipo de situação em que a luz vai fazer curva, quando ela sofre um outro tipo de fenômeno chamado refração. Salvo isso, se não tiver nenhum tipo de fenômeno, que é o caso da câmara escura, a luz sempre andará em linha reta, mesmo que eu mexa a fonte ou não. Só para entender legal a simulação, eu vou virar a luz aqui e colocar vários prismas aqui para você ver o que acontece. Olha só. Que bacana. É muito legal isso. Mas vamos lá para o exercício. Então, o que o exercício nos fala? Fala o seguinte, o objeto que foi, nesse caso, projetado aqui na câmara escura, ele tem 80 centímetros de altura. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse H é o tamanho do objeto. Eu vou colocar aqui do lado, então, 80 centímetros. Vamos usar o pincel o tempo todo mesmo. 80 centímetros é a altura do objeto. E ele está posicionado a 3 metros de uma câmara escura. Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó, entre o objeto e a câmara escura eu vou tentar fazer uma linha reta, ou o mais reto possível, né? E colocar que essa distância aqui é uma distância de 3 metros. Como eu estou usando tudo centímetros, eu posso colocar aqui, para ficar fácil as contas depois, 300 centímetros. 3 metros é 300 centímetros, ok? Muito bem. E depois ele fala o seguinte, a câmara escura tem 30 centímetros de comprimento. Então, ou seja, o comprimento dela aqui, desde o orifício, desde o furo
até onde a imagem ela é projetada, esse comprimento aqui é de 30 centímetros. Como a gente está usando centímetros em todas as medidas, isso fica interessante, porque dá para a gente então usar essas mesmas unidades nas nossas contas. E o que pergunta no final é... Deixa eu arrastar aqui a pergunta para a gente ver direitinho. Calcule a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Gente, vejam comigo que nós temos. Ele quer que eu ache a altura da imagem, que é o tamanho dela praticamente. Essa altura aqui eu consigo achar usando o teorema de Tales, ou mesmo a famosa regra da semelhança. Então vou pegar aqui uma caneta e explicar para vocês. O que eu quero achar aqui, por exemplo, é esse tamanho aqui, que eu posso chamar de x ou y. Então eu vou chamar esse tamanho aqui de y, tá? Y é o que eu quero achar. Reparem que isso aqui representa dois triângulos. Um triângulo que está com o ápice aqui voltado para a direita e outro triângulo menor com o ápice voltado para a esquerda. Se são triângulos semelhantes, porque os ângulos internos são iguais, então eu consigo usar o teorema de Tales, que é um teorema muito interessante. A gente já tem usado em vários momentos. Vou fazer o seguinte. Vou pegar agora, para ficar mais legível, a minha caixinha de texto. Como que funciona o teorema de Tales? Bom, a altura da minha imagem que eu quero achar é y. Isso está para a altura do meu objeto. A altura do meu objeto é 80 centímetros. Então, eu vou colocar aqui. 80 centímetros. Ok. O comprimento da câmara escura é 30 centímetros. O comprimento da câmara escura é 30 centímetros. Está para o comprimento, aliás, a distância do objeto até a câmara escura, que é 300 centímetros. 300 centímetros. Então pronto, já tem uma proporção, eu só preciso multiplicar cruzado. Então vamos lá. Vamos às contas. Y vezes 300. Então fica assim, ó, y vezes 300 é igual a 30 vezes 80. 30 vezes 80. Ok. Vamos simplificar nossa equação. Vou até aumentar ela aqui para ficar mais visível. Opa, tem um 5 aqui sobrando. Espera aí. Tiro o 5. Bom, se eu tenho 300 aqui e 30 desse lado, isso me remete a uma estratégia. Eu vou simplificar dividindo essas duas grandezas, e eu posso fazer isso, porque estão em lados diferentes da igualdade. Então, por exemplo, se eu dividir 300 por 30, vou pegar aqui uma caneta vermelha, quanto que dá 300 por 30? Dá 10. 10 vezes 30, 300. E quanto que dá 30 por 30? Dá 1. Então aqui agora ficou muito mais legal de fazer as contas, olha só que legal. Agora eu vou pegar uma outra caixa de texto. Então o meu y, que é o tamanho da imagem projetada, que eu quero saber, o meu y é igual a 80 vezes 1. Com 80 vezes 1 é 80. Divido por 10, que é o que sobrou ali. 10. 80 dividido por 10 dá 8. Como eu estou usando tudo em centímetros, então é 8 centímetros. 8 centímetros, então, é o tamanho da imagem projetada aqui, ó, na câmara escura. 8 centímetros. Isso não é legal? Eu achei usando o teorema da proporção. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido e continuem estudando, ok?